os três maiores benefícios que eu vejo que a automação fiscal traz para os profissionais que atuam nesse setor é justamente a velocidade na execução, sem perder a segurança e com a praticidade. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento da Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar atalhos e obstáculos que podem transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje nós vamos discutir o que é automação fiscal e como ela pode transformar os problemas diários da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Perfeito. E aí eu gostaria de fazer a primeira pergunta, Marcão. O que é automação fiscal? Beleza, eu vou te responder, mas antes de responder essa pergunta, eu quero aproveitar para convidar você para participar da Semana da Automação Fiscal, que é um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Legal. E agora sim, vamos lá. Faça sua pergunta. Então, a automação fiscal. É óbvio que o mercado tem mudado drasticamente e a automação tem se tornado uma solução importantíssima para os profissionais da área fiscal e tributária, mas sempre fica no ar o que é exatamente a automação fiscal, o que significa isso? Perfeito. E é interessante a sua pergunta, porque isso depende muito do contexto, né? Então, o que é automação fiscal para mim pode ser diferente do que é automação fiscal, por exemplo, para uma empresa que desenvolve software, né? Então, o meu conceito de automação fiscal não é eu desenvolver um programa. Exemplo, a gente tem até hoje a automação industrial, que é basicamente você criar processos, né, automáticos de produção. No caso da automação fiscal, você pode entender que é um sistema que vai automatizar o processo da área fiscal e tributária como um todo, que vai substituir o homem pela máquina, pela inteligência artificial. E não é esse o conceito que eu utilizo aqui. Então, dentro do contexto aqui da Escola da Automação Fiscal, uma automação fiscal nada mais é do que um mecanismo que vai me ajudar a resolver os problemas reais do dia a dia de trabalho. E aí, para explicar o que é um problema real, né, e o que é um mundo ideal, eu preciso entrar nesses conceitos. Então, eu parto do pressuposto que todos os sistemas, eles são feitos, são preparados, são produzidos visando um mundo ideal. Um mundo que não existe. É um mundo que existe lá na legislação. Um mundo em que, se todas as condições normais de temperatura e pressão estiverem ok, ele vai funcionar muito bem. Muitas vezes nem assim funciona. Mas o ideal é que o sistema seja projetado para funcionar seguindo as regras da legislação fiscal, tributária, né? A regra do nosso dia a dia. Só que a gente vive no mundo real. No mundo real, problemas acontecem. Outra conversa. É outra conversa, é outra coisa. E o que é que eu percebo? Existem sim sistemas que buscam automatizar os processos fiscais e tributários, porém, a gente não tem nenhum mecanismo que ajude a gente quando as coisas saem do trilho. E é justamente nesse momento que a gente precisa, na minha visão, que a gente mais precisa de conhecimento em automação, porque muitas vezes esses erros acontecem em massa. Então, é um erro de parametrização do sistema, né? É um erro de configuração lá na tributação da mercadoria que gerou uma grande emissão de notas fiscais com tributação errada. Então, nesses momentos, eu vou precisar corrigir, eu vou precisar trazer o mundo real mais próximo ali do mundo ideal. E muitas vezes a gente não tem ferramenta para fazer isso e acaba fazendo isso de forma manual. Então, a minha ideia de automação fiscal é utilizar mecanismos, né, de programação. Não, você não precisa ser um programador, né, um especialista em programação, para você conseguir criar automações fiscais, para que você consiga trazer as coisas de volta para o trilho. Então, basicamente eu utilizar o meu intelecto, né, porque quando eu tenho um problema, eu penso nesse problema, como que eu vou resolver isso? Eu bolo um plano, uma estratégia, executo esse plano e resolvo o problema. Sim. Só que muitas vezes isso a custa de muito tempo. Então, gasto muitas horas, muitas vezes muitos dias para resolver aquele problema e às vezes é um vício do sistema, por exemplo, todo mês eu tenho que fazer aquela mesma atividade. Então, a automação fiscal vem para isso, para a gente racionalizar esse trabalho manual e a gente transformar esse trabalho manual em trabalho automatizado. Legal. Você, na verdade, já adiantou um questionamento meu que talvez seja de muitos dos contadores ou profissionais da área fiscal, que é, poxa, automação fiscal, eu vou precisar me tornar um programador, cara? Porque, de fato, isso assusta no primeiro momento.
Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Perfeito. Cara, não é necessário se tornar um programador, ser um programador profissional, ou mesmo fazer uma faculdade de programação para que você consiga resolver os problemas do seu dia a dia. Né? Por que eu falo isso? Porque a gente já tem, naturalmente, um mecanismo, a gente já tem eu costumo brincar e dizer que a gente já tem um computador, né? E um computador extremamente valioso. Eu lembro até de uma história de um professor de física, uma palestra que estava assistindo dele no YouTube, chamado Pierluigi. Ele ensina inteligência. Né? A gente acha que, pô, ou você nasce inteligente ou você nasce burro e acabou. E ele não, ele defende que é possível aprender inteligência. Sim. Então ele fala que é possível desenvolver inteligência. E aí, ele dava aula em várias faculdades, né? Uma dessas faculdades ele tinha os alunos de engenharia, e ele pediu que esses alunos calculassem a capacidade de processamento do cérebro humano. E aí, os alunos foram lá, pegaram, né, fizeram suas análises, e eles descobriram o seguinte: se a gente pegar o computador de última geração, mais moderno que a gente tem, e ligar em rede, a gente vai precisar de 15 mil computadores desses para simular a capacidade de processamento do cérebro. E ele fez um cálculozinho lá, tipo, imagine que sejam $100, não é $100 um computador desse, mas para facilitar os cálculos, você teria em torno aí de 15 mil computadores vezes $100, daria mais ou menos 1,5 milhão, né, de patrimônio, $1,5 milhão de dólares, que você precisaria para emular a capacidade de funcionamento do cérebro. Se a gente pegar isso e converter para real, a gente tem algo em torno aí de 10 milhões de reais. Então a gente já tem uma super máquina, a gente já tem um super computador, um mega computador dentro do nosso crânio, e a gente já utiliza esse supercomputador para racionalizar e para criar algoritmos, né, porque a gente vê em programação, para resolver os problemas do nosso dia a dia. Só que isso é tão natural que, que muitas vezes a gente acaba não percebendo isso. Cara. Então, o que é que a gente ensina aqui? A gente ensina a pessoa a pegar, a utilizar esse supercomputador que ela tem, extrair as informações que ele já gera automaticamente, muitas vezes por instinto, e transferir isso para dentro do computador. Legal, Marcos, legal. Então, se eu fosse perguntar, se a gente fosse contextualizar a importância da programação, da automação fiscal, você poderia elencar quais são os principais benefícios que o profissional tem ao entrar nesse mercado, cara? Perfeito. Bom, eu vejo um tripé. Né? Normalmente, a gente procura... A gente tem até uma espécie de brincadeira que se faz, que é... Você não pode ter as três coisas, que é velocidade, qualidade e preço, né? E dentro da área fiscal, quais seriam esses tripés? Velocidade, praticidade e segurança. Então, normalmente, a gente tem que escolher. Se eu consigo fazer algo rápido, de forma manual, normalmente eu estou sacrificando a segurança disso. E onde é que a gente vê isso? Todos os meses a gente tem lá, hoje é o prazo de enviar o SPED fiscal. Hoje é o prazo de enviar o SPED de contribuições. E aí eu não deu tempo de fechar a apuração, ou hoje é o prazo de enviar o imposto para o cliente. Então, eu simplesmente pego, apuro do jeito que dá e mando para o cara. Então, eu fiz rápido, mas eu fiz sem segurança. Eu não consegui verificar, por exemplo, se todas as notas foram lançadas ou não, se as alíquotas estão coerentes, se eu estou pegando ICMS a maior ou a menor, no caso de uma apuração de ICMS. Então, eu não consigo fazer determinadas verificações porque eu não tenho tempo para isso. Então, faço o processo rápido, porém, eu fico devendo na segurança. E muitas vezes a gente acaba enviando a declaração até sem movimento, porque a gente não conseguiu fechar a informação, ou porque tem muito erro, ou mandar sem movimento e depois eu retifico. Então, isso tudo é reflexo de eu priorizar a velocidade no detrimento da segurança. Né? Aí eu tenho a questão da praticidade. Então, quando eu tenho praticidade, é difícil de você ter praticidade. Né? Normalmente você vai ter isso utilizando um sistema. E a questão da segurança. Se eu privilegio a segurança, eu vou muitas vezes sacrificar a velocidade. Então, eu preciso ser mais minucioso, eu preciso verificar mais coisas, e eu vou acabar sacrificando a velocidade de execução do processo quando eu faço isso de forma manual. Então, os três maiores benefícios que eu vejo que a automação fiscal traz para os profissionais que atuam nesse setor é justamente a velocidade na execução, sem perder a segurança e com a praticidade. Então, por que eu falo isso? Você vai criar uma automação que não precisa ser um sistema completo. Cara, eu estou com um problema. Qual o problema que eu estou? Eu preciso zerar o valor do ICMS das operações de uso e consumo. Isso é um problema muito específico. Eu consigo criar uma automação que vai resolver isso de uma forma muito rápida. Não preciso demorar 1 ano, 2 anos desenvolvendo um sistema que vai resolver todos os problemas. Eu posso simplesmente ir resolvendo os problemas sob demanda. Então, eu tenho esse problema.
Eu crio uma automação que resolve esse problema, crio um botãozinho, clico nesse botão, eu costumo brincar que você vai pegar a caneca para tomar um cafezinho, antes de você sair da mesa, o negócio já está resolvido, já está pronto. Então, isso é rápido, isso é prático e isso é seguro. Então, são esses os três pilares, os três maiores benefícios em nível de trabalho que eu vejo que a automação fiscal pode trazer. Pô, muito legal, cara, muito legal. Eu não tenho dúvida que isso está transformando realmente a rotina dos profissionais, mas tem muita gente ainda no mercado desconectado dessa vantagem de se saber automação fiscal. Perfeito? E sofrem enormemente com a questão do tempo, cara. Isso. Você tem noção, antes da gente começar aqui no nosso bate-papo, eu recebi uma ligação de um contador pedindo a possibilidade da gente abastecer o prazo de um auto de infração, para você ver de novo a pressão que esses profissionais sofrem. E aí eu te pergunto, como a gente consegue ter mais tempo, Marcão, para desenvolver os trabalhos na área fiscal tributária, cara? Perfeito. Bom, isso aí, cara, não tem jeito, né? A gente, às vezes, a gente quer uma velocidade na execução e a gente quer isso rápido. A gente quer resolver o problema, quer resolver rápido. Só que muitas vezes a gente também quer ganhar dinheiro e a gente quer ganhar dinheiro rápido, né? E o que é que acontece muitas vezes quando a gente quer ganhar dinheiro rápido? A gente acaba caindo em golpe, né? Acaba caindo em pirâmide e acaba perdendo tudo aquilo que a gente conseguiu juntar, as duras penas, acaba perdendo. Então, no caso da automação é a mesma coisa. Não tem pílula mágica. Não tem, você vai fazer um curso de final de semana e você já vai se resolver todos os problemas que você tem no seu trabalho. Embora aqui a gente prometa que você, com os conhecimentos de automação fiscal, seja capaz de resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal tributária e 5% dos problemas com o SPED. Caramba. Então, se você souber, são 4 habilidades que a gente ensina aqui basicamente. Se você juntar essas 4 habilidades com um método que a gente utiliza, que a gente chama aqui de DNI, você consegue zerar qualquer problema relacionado a SPED e você consegue resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal tributária. E é um processo, você vai precisar aprender. Da mesma forma que para ganhar dinheiro você vai precisar investir dinheiro, para ganhar tempo você vai precisar investir tempo em aprender aquilo que precisa aprender para poder resolver os problemas. Perfeito. E algo extremamente escalável, porque são 4 habilidades que quando você combina, você consegue resolver. Eu falei 100% dos problemas, é muita coisa, né? Só que apenas com 4 habilidades você consegue. Então a relação custo-benefício é muito interessante. Eu vou aprender 4 coisas e com essas 4 coisas eu vou resolver todos os problemas que eu tenho dentro de uma situação específica, por exemplo, no SPED. SPED fiscal, contribuições, ECD, ECF. Não tem nada que eu não consiga resolver se eu conseguir aprender essas 4 habilidades. Legal demais, mano. Ó, eu já sei que você já tem alunos espalhados em alguns estados do Brasil. Você poderia mencionar algum exemplo assim, de bons resultados de algum aluno seu? Perfeito, tem. Eu tenho um exemplo de 3 alunos que se destacaram bastante, né? O primeiro deles chama Rafael Alves. Ele é um aluno que ele estava desempregado quando entrou no treinamento, inclusive. Ele entrou na empresa e com 20 dias esse cara já foi promovido. A empresa criou um cargo para ele. Por que isso aconteceu? Ele tinha uma tarefa que ele fazia, ele e mais 2 colegas. Os 3 juntos demoravam em torno de 2 horas para executar essa tarefa. E aí, ele veio, né? Inclusive foi com ele foi a partir dele que surgiu o método, né? Que eu ensino, que é o método DMI, que ajudou todos os alunos hoje que têm resultado conseguiram alcançar o resultado por causa desse método que a gente descobriu e desenvolveu para que eles tivessem resultado. Então, eu posso até contar a história desse método. Mas, enfim, ele conseguiu transformar 2 horas de trabalho em menos de 5 minutos. Só que não é menos de 5 minutos ele e mais 2 colegas. Ele sozinho conseguiu fazer o trabalho que 3 pessoas demoravam 2 horas para fazer, em menos de 5 minutos. E isso rendeu para ele uma promoção, né? Uma empresa criou um cargo específico para ele atuar ali dentro. E é uma multinacional, hoje com mais de 90 filiais só no Brasil, né? Fora nos outros países. Então, esse é o primeiro caso que a gente teve de aluno que conseguiu gerar resultados usando o método que a gente utiliza aqui. Que legal, cara. Que legal. O segundo caso é o caso do Eduardo Laurentino, que é um cara que trabalha no escritório de contabilidade. Ele adora trabalhar nesse escritório, está lá até hoje. E a empresa também criou um cargo específico para ele. Né? Hoje ele trabalha lá porque ele quer trabalhar lá, já recebeu várias propostas para sair, mas ele não sai, ele gosta muito do lugar onde ele trabalha. A empresa pagou o treinamento que ele fez, isso ele fez do bolso dele, depois a empresa falou, não, cara, eu vou pagar para você esse treinamento. Eu vou pagar as automações que você construiu aqui para a empresa. Né? E a empresa hoje multiplica, leva o trabalho dele para os clientes, né? Indica o trabalho dele para os clientes também, dentro desse escritório onde ele trabalha. Esse é o segundo caso. E o terceiro, que eu acho que é o mais interessante até agora, tem vários, né? Esses 3 foram os que mais me chamaram a atenção, que é o do Marcos
Vinícius Penariol. Eu chamo ele de meu quase xará, né? Que eu sou Marcos Vinícius também, só que o meu é com U, Marcos com U e dele é com O. E ele tem uma situação que ele veio do escritório de contabilidade, ele foi trabalhar numa empresa de recuperação tributária, e essa empresa tinha um setor de TI dentro dela. E aí, beleza. Qual era a situação? Tinha um problema, uma situação lá dentro dessa empresa, que esse setor de TI, que são programadores, né, profissionais que estudaram programação e que foram trabalhar nessa empresa, um setor inteiro. Eles demoraram 3 anos com um problema específico e ninguém conseguia resolver esse problema. E ele foi lá, fez o curso com a gente e resolveu esse problema. Resultado, em menos de um ano, esse cara conseguiu ser promovido 2 vezes. Eu fiz uma entrevista com ele, inclusive. E eu falo com ele, aí, cara. Aí ele falou, cara, eu já fui promovido 2 vezes só esse ano e pelo jeito tá vindo a terceira aí. Então, e o que eu achei mais interessante no caso dele, né, além dessa ascensão meteórica, a gente pode dizer, é que ele estava dentro de um ambiente onde existe um setor de programadores, de pessoas que atuam com isso. E hoje ele é uma das peças-chave dentro dessa empresa e os programadores que estão lá, as pessoas da área fiscal tributária, não fazem mais nada sem chamar ele para participar, porque ele se tornou uma peça fundamental daquele processo. Muito legal, cara. Marcos, eu imagino que quem esteja nos ouvindo tem a ideia de que, poxa, eu já tenho um sistema, normalmente o escritório, a empresa onde eu trabalho, já fornece um sistema que a gente utiliza pelos funcionários, e não vejo por que falar de automação fiscal se a gente já tem recursos no nosso dia a dia, né, cara? Sim. E aonde a automação entraria nesse contexto, cara? Perfeito. E essa é uma pergunta muito boa, porque normalmente as pessoas confundem isso, né? Então elas imaginam que eu vou aprender a criar um programa que vai substituir o sistema que eu já uso na minha empresa. E não, essa não é a ideia. A ideia é justamente o contrário. Então, eu incentivo, inclusive, que você estude o sistema da sua empresa, que você conheça como ele funciona, que você saiba quais são os pontos fortes e saiba quais são os pontos fracos. E que tente sanar esses pontos fracos também. E aí, quando você não conseguir, através do próprio sistema que você usa, resolver esse problema, aí você vai usar uma automação para isso. Por quê? De qualquer forma, você precisa resolver o problema. E se o sistema não resolver o problema, como é que você vai resolver ele? Vai resolver de forma manual. De forma manual, vai demorar muito tempo. Então, a gente volta lá para o começo da conversa, onde eu falo que essa habilidade, ela é uma habilidade para o mundo real. Porque só no Brasil, a gente tem em torno de 400 alterações na legislação tributária todos os dias. Então, imagine que todo dia você tem uma alteração na legislação. Agora imagine você ser dono de um RP, de um software de contabilidade ou de um sistema industrial ou comercial e você ter que lidar com essa quantidade de alterações e garantir que o seu sistema vai atender a todas essas modificações. É impossível, não tem como. Então, a ideia não é que a gente crie o sistema perfeito, porque eu acho que não existe a possibilidade de você criar um sistema perfeito. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso, a partir das debilidades que o meu sistema possui, e todo sistema tem seus pontos fracos, eu posso utilizar o conhecimento que eu tenho de automação fiscal para amenizar esses problemas que eu teria. Recentemente a gente teve uma situação, que foi a situação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que foi a tese do século, né? Então, assim, os sistemas estavam preparados para isso? Não. Né? Então, o sistema estava preparado para isso. Como é que a gente resolvia essa questão? Então, as pessoas faziam um cálculo manual lá, batia na base de cálculo do ICMS, elas sabem que isso está errado. Né? Inclusive, tem todo um procedimento, como é que você tem que fazer isso, tá? E, como é que a gente resolveu isso aqui? A gente criou uma automação que pega o XML, vai lá no SPED, faz a exclusão, recalcula tudo direitinho, e a gente faz o processo de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Por quê? Porque não tem um sistema que faça. A partir do momento que os sistemas começam a fazer, cara, isso aqui não é mais necessário. Mas como eu falei, como a gente vive no mundo real e no mundo real problemas acontecem, a gente sempre vai precisar ter essa habilidade. Então, eu não vejo que essa é uma habilidade, por exemplo, que eu vou aprender a criar um programa e eu vou ganhar dinheiro com esse programa. Você pode fazer isso? Até pode. Né? Não é proibido ou algo que seja impossível de se fazer. Mas eu vejo que isso é muito mais uma habilidade profissional, né? A habilidade de eu saber como reagir, como eu falo, né? Transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas, do que eu simplesmente ter um sistema. Até porque a gente está vendo o mercado cada vez mais se voltar para a área da tecnologia.
A gente vê aí a Receita Federal, né? Então, todo ano eles fazem lá o relatório anual de fiscalização. E a gente viu a Receita dar um salto de arrecadação. Por que isso? De um ano para o outro, você saltar 80 bilhões em faturamento, não é faturamento no caso dela, mas é geração de alta de inflação, é muita coisa. Né? E por que isso aconteceu? Como é que um órgão aumenta 80 bilhões de faturamento de um ano para o outro? E está lá escrito no relatório deles. Eles investiram massivamente em tecnologia, que é importante investir em tecnologia, mas também na capacitação dos auditores. Muito legal, cara. Marcos, de tudo que você está me falando, facilmente você extrai a ideia de que a habilidade de você se tornar um profissional adaptável à dinâmica da rotina diária, isso é muito poderoso, a automação traz isso. Eu acho que é a própria essência também do camaleão, né? Exatamente, perfeito. Você poderia dizer, assim, se existem alguns outros benefícios de você aprender essa habilidade de automação? Sim, Cara? perfeito. Inclusive, você me perguntou, né? Então, eu vejo que tem dois níveis de benefício. Primeiro foi aquele que a gente falou. Eu vou executar meu trabalho de forma mais prática, de forma mais rápida, de forma mais segura. E tem outra categoria de benefícios que eu vejo que é benefício profissional, né? Que é, quais são os benefícios? A gente está o tempo todo dentro da área fiscal tributária. Se você entrar em qualquer bate-papo, grupo de Facebook, perguntar, as pessoas vão dizer: a gente trabalha muito, ganha pouco e não tem reconhecimento profissional. Então, é quase que um mantra, né, negativo da área fiscal tributária. E o que é que a gente percebeu? Quando eu comecei a ensinar sobre isso, minha ideia simplesmente era, cara, eu vou te ensinar o que eu sei sobre automação, você vai conseguir usar isso para agilizar suas rotinas de trabalho. E aí a gente começou a ter os resultados dos alunos. Né? O que é que começou a acontecer? Até pela minha própria história mesmo, né? Eu trabalhava no escritório de contabilidade como estagiário, depois meu objetivo era ser contratado, eu consegui ser contratado, depois eu recebi uma proposta de emprego, recebi uma outra proposta, e nessa segunda proposta eu saí, inclusive, para ganhar menos do que eu ganhava na primeira empresa. Por que eu saí para ganhar menos? Eu ganhava R$ 1.000 na primeira empresa que eu trabalhava, eu saí para entrar na segunda para ganhar 800, só que o cara falou, eu vou te dar 5% do faturamento que a gente fizer daqui para frente. Todo cliente novo que entrar, 5% é seu. E, pô, massa, vale a pena o risco, né? E por que que eu consegui essa oportunidade? Porque o cara viu que esse cara vai agregar alguma coisa aqui dentro do meu escritório, aqui dentro da minha empresa. E é justamente esse padrão que a gente está vendo se repetir com os nossos alunos. Então, a gente vê, como eu falei, alunos sendo promovidos 2 vezes no ano, empresa criando cargo específico para ele, aluno que transformou 30 horas de trabalho em menos de 2 minutos. Então, tem esses benefícios, né? E quais são os benefícios que a gente conseguiu catalogar? Então, se por um lado eu vejo que eu trabalho muito, ganho pouco, não tenho reconhecimento profissional, quando eu tenho esse conhecimento da automação fiscal, é como se eu invertesse, como se fosse um antídoto para essas 3 dores. Então, eu começo a ter mais tempo livre, começo a ser reconhecido profissionalmente e eu tenho um aumento de salário. Perfeito, perfeito. E eu percebo também, Marcos, que o fato de você ter essa habilidade da automação fiscal te garante, e além de ser um mero a pessoa que conserta alguma situação ou outra do SPED fiscal, você consegue ultrapassar o seu dia a dia de braçal e começa realmente a trabalhar com inteligência, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, cara? Sim, sim, tem muitas possibilidades, né? Porque a gente se acostumou a achar que eu atuo na área fiscal e tributária e meu trabalho é gerar o SPED para atender o fisco. Isso. Então, a gente trabalha, a maioria de nós, né, dos profissionais da área fiscal e tributária, trabalham para atender o fisco, não para ajudar a empresa. Né? E essa habilidade. E por que isso acontece também, né? Vou e volto. Por que isso acontece? Porque a gente não tem tempo, muitas vezes, para lidar com a quantidade de empresas, com a quantidade de obrigações que a gente precisa, com o volume de dados que a gente tem hoje, porque a gente usa uma metodologia antiga, ultrapassada. Né? A gente tem um volume de dados absurdamente grande e a gente utiliza as mesmas técnicas que a gente utilizava 10 anos atrás, 12 anos atrás, para resolver os problemas de hoje em dia. Então, a gente precisa dar uma renovada nisso, a gente precisa enxergar de uma maneira diferente a área fiscal e tributária. Inclusive, se você for pesquisar em qualquer site de RH, né, tem pesquisas acontecendo, qual o perfil do profissional que eu quero para a minha empresa? Né? Eu quero um profissional hoje que tenha habilidade em automatização de processo. Claro isso, né? E eu lembro de uma frase do CEO da Tim Cook, no ano de 2008, se não me engano, ele falou essa frase. Ele falou, cara, daqui a algum tempo vai ser mais importante você saber programar que você falar inglês. E é exatamente isso que a gente está vendo. Estava numa reunião, tempos atrás, com os clientes,
E falei essa frase, o cara falou, pô, é verdade. Tem um colega que é engenheiro, por exemplo, que trabalha numa indústria, ele estava participando lá do processo seletivo, e a galera estava privilegiando as pessoas que tinham conhecimento em tecnologia, em programação, em automatização de processos, em detrimento das pessoas que sabiam falar inglês. Por quê? Por falar inglês, hoje em dia, muita gente sabe. E, observando por outro lado, por mais que eu trabalhe numa multinacional, o celular tá falando sozinho aqui. Então, assim, por mais que eu trabalhe numa multinacional, que às vezes eu vou precisar viajar, mas não é todo mundo que trabalha ali dentro que vai ter que falar inglês. Agora, saber tecnologia, saber programação, né, saber automatizar processos, faz muito mais diferença hoje. Ainda mais depois que você tem lá o Google Translate, você bota uma frase lá, você fala uma coisa, ele traduz isso para você. Então, reduz muito essa necessidade de você falar um outro idioma, mas a necessidade de você saber automatizar processos, muito em decorrência do grande volume de dados que a gente precisa lidar hoje em dia, é algo que é uma realidade hoje. Perfeito, cara, perfeito. Marco, eu sei que a gente vai conversar bastante, cara, a gente vai aprofundar muito sobre esse assunto ao longo aí dessas 10 lives, mas você poderia já dar uma pincelada, assim, de como a gente poderia começar nesse mercado, cara? Tá muito doido isso aqui, peraí. Relaxa aí. Como a gente poderia começar nesse mercado de automação? Porque eu não tenho dúvida que muitos que estão nos ouvindo já de imediato têm interesse, é algo realmente transformador, mas a questão de começar a automatizar é algo que talvez seja distante para muita gente. Qual é a dica que você daria assim, poxa, ó, quais seriam os primeiros passos para começar, cara? O primeiro passo, cara, é a gente começar a perder o medo da tecnologia, né? Então, eu costumo dizer que a gente já tem tudo o que a gente precisa para começar. Se você tem um computador, se o computador tem uma planilha de Excel, você já tem tudo o que você precisa para começar a entrar no mundo da automação. Muitas vezes a gente, pô, não sei nada sobre tecnologia, eu não tenho afinidade na minha praia. E realmente acontece essas situações. Tem gente que, por exemplo, eu não sou lá um grande dançarino, eu também quero aprender a dançar, né? Então, acontece de você não levar o jeito da coisa. Mas não que seja algo impossível, que seja algo inalcançável. Eu acho que é muito mais uma questão de você começar do jeito certo. Como é que você começa do jeito certo? Então, como eu falei, a gente tem um supercomputador aqui, né? E ele funciona realmente como um computador. Como é que ele funciona? Como é que um computador funciona? Entrada, processamento, saída. Como é que o nosso cérebro funciona? Entrada, processamento, saída. Deixa eu explicar por que que eu acho isso, né? Então, quando você vai... Eu sempre gosto de usar um exemplo muito específico, que ele tem tudo que a gente precisa. Por exemplo, de atravessar a rua. Então, quando você vai atravessar a rua, imagina que é uma via de mão dupla, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, né? Para tomar uma decisão de atravessar ou não aquela rua, aquela pista. E por que isso acontece? Se a gente decompor isso em etapas, em entrada, processamento e saída, a gente vai ver que é exatamente a forma como o computador funciona. É como se a gente rodasse um programinha dentro da nossa cabeça chamado atravessar a rua. E aí, quando você começa a sacar isso, de que você utiliza programação, você utiliza lógica o tempo todo no seu dia a dia, você começa a perder o medo disso. E você começa a sacar que é muito mais uma questão de você perceber algo que você já faz, do que de você aprender algo completamente novo. Porque o nosso cérebro funciona com lógica. Então vamos voltar lá no exemplo de atravessar a rua. Quando eu paro ali na beira da pista e eu olho para a esquerda e olho para a direita, eu estou na etapa de entrada. O que é que eu estou buscando? Eu estou buscando informações, dados. Então, tem carro vindo na esquerda, sim ou não? Tem carro vindo na direita, sim ou não? São dados que estão entrando no meu cérebro. Depois eu vou fazer um processamento disso. Então, o processamento acontece como? Com base nas regras que a gente conhece do mundo. No meu caso, eu já atropelei um carro quando eu era criança, bati do lado do carro e acabei quebrando a perna. Então, eu sei por experiência própria que pode ser muito dolorosa essa experiência de atravessar a pista. Então, como eu sei disso, quando eu olho para a esquerda e olho para a direita, eu vou buscar essa informação prévia e eu comparo. Cara, não é legal atravessar quando tem carro vindo. Então, se tem carro vindo, observe como eu já estou entrando na lógica. Se tem carro vindo, então eu não vou atravessar a pista. Isso acontece naturalmente no nosso cérebro. Se não tem carro vindo, então é seguro atravessar a pista. Eu tô escrevendo um programinha aqui com você agora, entende? E aí, quando eu chego nessa conclusão, atravesso ou não atravesso, eu tomo uma ação, que é atravessar a pista ou não atravessar a pista. Não atravessar a pista também é uma ação. E aí, o que é que eu vou fazer em seguida, se o carro estiver vindo? Eu vou parar, vou esperar os carros passarem e eu vou repetir esse processo, que é o conceito que a gente vê em programação de looping.
de repetição. Então, você como a gente tem tudo. A gente tem condicional, tem entrada, tem processamento, tem a saída, tem o loop. Então, tudo que a gente vê em programação, a gente utiliza nativamente, naturalmente no nosso dia a dia. Perfeito, cara, entendi. Então, de qualquer forma, trazendo isso para o contexto da rotina fiscal tributária, no final das contas, a automação não vai mudar o que efetivamente a pessoa vai fazer. Na verdade, ela já sabe o que vai fazer. É apenas tomar consciência de como é o processo da automação, não é isso, cara? Exatamente. Eu posso dar um exemplo para você dessa situação de atravessar a rua dentro de um escritório de contabilidade. Sim. Porque a gente precisa escriturar nota, a gente precisa corrigir erros de escrituração, né? Então, como é que eu sei que aconteceu um erro de escrituração? Porque eu bato o olho, entrada, vem lá um CFOP, vem um CST, vem uma alíquota, vem um valor de base ou não. E com base nessas informações que eu recebi e no conhecimento prévio que eu tenho, eu processo essas informações e chego à conclusão. Tá certo? Tá errado. E a partir do momento que eu chego nessa conclusão que tá certo ou tá errado, que é realmente até onde a gente vai. Então, muita gente que está, inclusive, chegando agora, acha que a automação, que você fazer uma automação, é basicamente você gerar um relatório. Não é, dá pra fazer muito mais do que gerar relatórios. Então, a primeira etapa é eu tomar consciência do que está acontecendo. Vai entrar, né, nessa questão da entrada. Então, estou vendo uma escrituração, CFP 1556, CST 000, alíquota 18%, base de CMS, valor de CMS. Opa, está errado. Por que eu sei que está errado? Porque em algum momento eu li, ou alguém me falou, tem lá na Lei Candir dizendo que você não pode se acreditar de CMS até 2033. Ou então eu sei que aquele CFOP é um CFOP de uso e consumo, eu sei que esse tipo de operação não me permite aproveitar crédito de CMS, e aí eu tomo a saída, a decisão, né, cara, isso aqui tá errado. Beleza, essa é a primeira etapa, o primeiro nível. Qual o próximo nível? Eu posso criar um algoritmo que vai automatizar a correção desse lançamento. Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma. Como é que você faz para corrigir? Você vê qual é a nota fiscal que está com problema, entra na nota, vai lá no lançamento, zera o valor de ICMS, zera a alíquota, zera a base do ICMS, salva. Então, dá para a gente fazer exatamente a mesma coisa através de automação fiscal, porque é um processo lógico que você segue. E muitas vezes, eu lembrei agora de uma história, uma experiência que eu tive com um aluno meu, ele queria tirar os dados de um relatório que estava em PDF, trazer isso para um arquivo TXT e extrair algumas informações de um arquivo PDF. No primeiro momento, você olha aquilo ali, cara, isso é um caos, né? Tá completamente louco isso aqui, completamente bagunçado. Só que mesmo nesse caos, existe um padrão. Que muitas vezes a gente não percebe. Por que existe um padrão? Eu parto do pressuposto que se você consegue fazer de forma manual, você consegue automatizar. Perfeito, cara. Pô, se tem algo que acontece muito na rotina fiscal tributária, são padrões, cara. Não é? Você vê escritórios de contabilidade que atendem determinado segmento do mercado, você vê que as rotinas vão se acumulando ali, e a grande diferença é que eles continuam fazendo de uma forma braçal, com um tempo escasso, e a automação veio justamente para tentar quebrar esse ciclo, né, cara? Exatamente. Marcos, se eu fosse dizer hoje assim, cara, pensando nesse novo mercado que está aí, que já existe, o fisco já está todo digitalizado, cara. Qual seria a relevância da automação nesse momento, cara, que a gente está vivendo? Eu acho extremamente grande. Basta a gente ver, olhar para o caso da Receita, ela teve um aumento de 80 bilhões e continuou. Não é que teve, sabe, você tem um pico, depois volta para o mesmo patamar. Não, ela aumentou para em torno de 200 bilhões e continua em 190, 200, 205. Ela continua naquele mesmo nível de arrecadação. Por quê? Porque ela investiu em tecnologia e investiu também na capacitação. Que é uma pergunta interessante, né? A gente acha que, tem muita gente que acha que a inteligência artificial vai tomar o emprego de todo mundo. Sim, sim. Pô, quem mais tem dinheiro para poder investir nisso? É o Fisco. O Fisco tem 27 estados, cada um com sua receita. Inclusive, eles têm um sistema em comum, né? Todos os estados investindo nesse mesmo sistema, que é o ANI. E por que não pagar uma inteligência artificial, comprar uma inteligência artificial e demitir todos os auditores fiscais? Iria economizar muito mais. Imagina quanto é que custa um auditor fiscal. Então, imagine, por que não fazer isso? Simplesmente ainda não é possível. Eu acredito que ainda vai demorar um certo tempo para que seja possível. Então, se a gente olhar só para esse cenário, a gente já tem uma justificativa mais do que suficiente. Por quê? Quem é que vai auditar o que a gente faz? É o fisco.
Então, se o fisco está investindo pesado em tecnologia e em treinamento dos auditores, a gente deveria também estar atento a isso e estar procurando se capacitar. E se isso não for suficiente, a gente tem também as empresas. As empresas estão buscando cada vez mais profissionais que tenham conhecimento em tecnologia. Cara, isso é muito impactante, cara. E para a gente finalizar, Marcos, eu vou fazer a última pergunta para você, cara, porque a gente tem muita coisa ainda para apresentar e às vezes no programa não dá, cara. A automação fiscal hoje entrou na sua vida. Eu sei que você tem uma longa estrada aí já na área fiscal tributária e você começou a enveredar para a automação fiscal e em algum momento isso teve um encontro, né, cara? Sim. Você poderia falar rapidamente como é que foi isso, cara? Como é que nasceu a automação assim Pronto, no seu legal. dia a dia? Bom, eu comecei na área fiscal como estagiário, né? Então, meu trabalho era basicamente lançar nota. Então, eu lançava notas fiscais dentro do sistema. E, na minha época, a nota fiscal era manual, talãozinho D1, nota fiscal A1, manual, né? Manuscrito, né? Chama. Então, você tinha que adivinhar o que o cara tinha escrito, que número era aquele. Então, eu peguei toda essa etapa. Foi bem a transição ali no comecinho, né? Mas eu peguei isso. Isso me incomodava bastante, né? Então, eu sempre quis fazer o meu trabalho de uma forma mais rápida. E, no primeiro momento, até para me livrar daquele tédio, que era muito chato ficar lançando nota fiscal. Eu queria fazer a apuração do imposto, eu queria mandar a declaração. E eu fui vendo que, pô, se eu quisesse fazer isso, eu ia precisar executar meu trabalho de uma forma que fosse mais rápida, mas ao mesmo tempo segura. Né? Não adianta nada fazer rápido se eu fizer errado, porque eu vou ter retrabalho. E aí eu fui nesse caminho, de procurar maneiras de acelerar o lançamento das notas fiscais dentro do sistema. E mais para frente, ali comecei em 2010, né, na área fiscal, fiquei em 2009 um ano inteiro fazendo curso da área fiscal tributária. Em 2010 entrei no escritório de contabilidade, e aí depois eu fui para outro escritório, né, 2011, 2012. 2012 foi quando começou a obrigatoriedade do SPED fiscal. Todo mundo desesperado, inclusive eu, não sabia como é que ia mandar aquela declaração, e fui fazer um treinamento sobre SPED fiscal, que na época era ministrado pelos auditores da Cefaz Bahia. E aí eu fui lá todo empolgado para aprender como é que eu ia escriturar as notas fiscais dentro do SPED, né? E aí eles começaram a dar o curso, que basicamente era abre pipe e fecha pipe. Então, ó, você vai abrir o pipe, vai botar aqui 100, vai fechar o pipe, você vai abrir o pipe, vai botar zero, porque é uma nota fiscal de entrada. Eu estava explicando tecnicamente como que você ia construir um arquivo TXT do SPED. E aí eles falavam muito da questão do layout. Layout. Foi assim, pô, super chato o curso. E eu gostava da área da tecnologia, mas foi extremamente maçante. Só que lá eu descobri que tinha um tal de layout, que tinha um guia prático. E eu falei, cara, interessante. E eu comecei a sacar o seguinte. Pô, se existe um layout, existe um padrão, né? Aí você entende por que, que o SPED, o delimitador dele é um pipe, que é uma barra em pé, né? Por quê? Porque ela é para delimitar, dividir uma informação da outra. E aí depois eu descobri que eu poderia pegar esse padrão de informação e importar para dentro de uma planilha Excel, por exemplo. E aí pô, se eu conseguir pegar essa informação e jogar para cá, eu vou conseguir gerar relatórios, ver o que é que está errado, vou conseguir corrigir. Pô, que legal, cara. E aí eu comecei a entrar nesse caminho da automação por causa do SPED. E aí depois a gente foi entrando lá no XML, depois banco de dados, planilha. E aí você vai começando a entender que você tem o dado, né? Tem um dado solto lá, tem informação, e você tem uns arquivos. Então, o que é um XML? O XML é um monte de dados organizado dentro de um formato específico. O que é um SPED? Um SPED é um monte de dados organizados dentro de outro formato específico. Então, no final de contas, tudo é dado, tudo é informação. Então, se você entende como manipular os dados, como manipular essas informações, aí você chega naquele nível que eu te falei. Hoje eu consigo resolver 100% dos problemas com o SPED, porque eu sei como manipular cada informação que está ali dentro. Pô, muito legal, muito legal. Então vamos ficar por aqui, sabendo já, adiantando aqui, convidando a vocês a nos acompanhar nesses 10 episódios. A gente tem muita coisa legal para apresentar. E é isso. E participar da Semana da Automação Fiscal, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Se você ainda não se inscreveu, clica e se inscreve, que ela vai acontecer ali de 14 a 18 de novembro. Então, se você ainda não se inscreveu para participar, se inscreve, porque a gente tem muita coisa legal para passar para vocês nesse evento. Então é isso. Gratidão a todos. Boa noite. Sei lá. Tchau, tchau.